As melhores coisas da vida são encontradas nos instantes mais simples do dia a dia. Graça e paz a todos. Mês de maio iniciando hoje. Vamos falar sobre esse tema, dias comuns. Vamos basear esse tema no texto aqui de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque fomos feitos por Deus. Isso é interessante. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Aqui no primeiro parágrafo ele diz: às vezes pensamos que encontros comuns não passam de mera coincidência, mas Deus não trabalha com acasos, ele trabalha com propósitos. Será que você pode declarar aqui comigo nos comentários? Deus trabalha com propósitos. Muitas vezes, irmãos, pensamos que Deus, ele só age naqueles momentos extraordinários. Nós que frequentamos comunidades, pensamos que o grande culto vai ser ou da ceia, ou vai ser o do congresso que se aproxima. Mas, na verdade, Deus ele age todos os dias. O que precisamos é estar sensíveis para percebermos o agir de Deus no dia a dia. A nossa vida ela não é aleatória. Segundo esse texto, ela foi planejada por Deus para um propósito. Quero compartilhar com você 4 lições na realidade que eu considero importante à luz desse texto. Antes eu convido você a tocar no botão preto abaixo, inscrever-se aqui no canal, se você gosta de devocional e estudo bíblico, numa linguagem simples, porém profunda, da palavra de Deus. E entre também no nosso grupo no WhatsApp para que você possa receber todos os links dos vídeos aqui no canal. A primeira lição que nós temos é que a nossa vida não é um acidente. A nossa vida foi planejada por Deus. O texto começa porque somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus. Em algumas versões vai trazer somos feitura sua. E esse texto aqui ele está mais próximo do que o original, ele quer dizer que nós somos o poema de Deus. Olha que interessante. A palavra usada para feitos ou feitura no original grego traz a ideia de poema. Eu, você, nós somos o poema de Deus, escrito por Deus. Nossa vida ela não é fruto de um acidente, ela é a obra do Criador. Cada detalhe, irmãos, foi pensado pelo Eterno. Salmo 139, verso 14, o salmista diz: de modo assombroso e maravilhoso eu fui feito. Jeremias capítulo 1, verso 5, Deus garante ao profeta dizendo: antes que te formasse no ventre da tua mãe, as nações te designei por profeta. Eu declaro para você que está me ouvindo nesse lindo primeiro dia de maio, você não é um acidente. Você é um projeto divino. Aleluia. Tome posse dessa palavra. A segunda lição que esse texto vai nos ensinar é que nós temos um propósito para cada dia. Pois o texto diz que nós somos o poema de Deus, somos criados por Ele para o quê? Para boas obras. Observa, não é para qualquer obra, é para as boas obras. Não fomos criados, irmãos, apenas para existir, mas para viver com propósito. Não aceite que a vida passe por você e você não passe pela vida, irmãos. Porque esse é o modo triste que muitos têm vivido. Eles têm passado pela vida sem que a vida passe por eles. E aí a vida vai perdendo o sabor, a graça, porque ele existe, mas não vive. Cada dia traz oportunidades para nós fazermos o bem, semearmos a bondade, praticarmos a justiça. Não existe dia sem propósito quando Deus está presente na nossa vida. Você precisa entender essa verdade e internalizá-la. Pequenas atitudes podem gerar grandes impactos. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. A terceira lição que nós podemos entender aqui é que nós precisamos aprender a valorizar
os pequenos momentos. Zacarias, no capítulo de número 4, o profeta Zacarias, no verso de número 10, diz que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Em Lucas, capítulo 16, verso 10, o Senhor Jesus nos convida a sermos fiel no pouco. E o escritor de Eclesiastes, que foi Salomão, no capítulo 3, verso 1, diz que tudo tem o seu tempo. Haverá dias extraordinários e Deus estará presente neles. Mas haverá dias simples, onde você tem que aprender a curtir e a valorizar o belo, o simples balançar de uma flor. Os grandes resultados começam nas nossas pequenas percepções. Eu sempre digo que Deus, irmãos, nós não estamos numa corrida, numa maratona. Deus, Ele não quer que cheguemos primeiro. Deus, Ele quer que cheguemos melhores. Deus quer que nós possamos ser transformados de glória em glória. Grandes histórias, elas são construídas em dias comuns. O que você faz no pouco define o que Deus pode confiar você no muito. Por isso que o texto diz ser fiel no pouco. A quarta e última lição que eu quero compartilhar com você é que nós devemos caminhar no que Deus já nos preparou. Pois o texto diz assim, para que andássemos nelas. Existe o caminho que você pode escolher para a sua vida e existe o caminho que Deus escolheu para nós. Eu acredito que Deus nos deu o livre-arbítrio, então você pode escolher por viver o caminho de Deus ou escolher por viver as suas escolhas. A Bíblia diz que há caminhos que para os homens parecem bons, mas o final deles são a morte. Mas quando nós escolhemos o caminho que Deus preparou para nós, ainda que vivendo esse caminho nós nos deparemos com a morte, como muitos foram devorados por leões, foram maltratados por causa do Evangelho. A morte para nós não será uma perca, será um ganho, pois nos permitirá estar juntamente com Cristo Jesus. Deus já preparou caminhos e oportunidades que vão aparecer diante de você. Salmos 37, verso 23 diz que os passos do homem são confirmados pelo Senhor. E Provérbios 16, 9 diz que o homem planeja, mas o Senhor vem à direção. Cabe a nós, irmãos e irmãs, nós andarmos na direção dele todos os dias. Deus já preparou o caminho. Você precisa hoje decidir andar por ele. Eu quero convidar você a ser meu aluno, adquirindo o método Palavras que Tocam Vidas, ou o e-book onde eu te ensino 7 tipos de pessoas para o qual você deve manter uma distância saudável. Os links estão aqui no primeiro comentário fixado. Se você tem dificuldade de entender a questão de se existe ou não maldição hereditária, eu deixo esse vídeo para você onde eu explico detalhadamente. E eu tenho certeza que a luz que você vai receber através desse conhecimento vai te trazer grande libertação. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se aqui no canal.